Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Isso aí, minha gente, estamos juntos e juntos com Jesus. Nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Seja muito bem-vindo aí. Estamos aí hoje já na terça-feira, hein? Hoje já é dia 12, minha gente. É isso mesmo, hein? 12 de novembro do ano de 2024. E eu tenho certeza que Deus tem coisas novas, algo tremendo para nós hoje. Aliás, tenho dito assim que Deus tem coisas novas. Agora vamos falar ao contrário. O que de novo você pode oferecer a Deus hoje? Já parou para pensar? A gente às vezes sempre quer algo novo de Deus. Mas eu digo, o que você pode fazer de algo novo que você ainda não fez e pode fazer para Deus? Pense nisso. É um pensamento aqui de você pensar. A gente às vezes só quer, Deus, me dê algo novo, Deus isso, Deus aquilo. O que eu posso fazer hoje de diferente? O que eu posso fazer hoje de diferente para Deus, né? Ou para o próximo, direcionado por Deus? Pense nessas coisas. Tá certo? Então seja bem-vindo aí, você já recebeu o nosso bom dia. Mas sempre eu gosto de dizer muita paz, saúde, prosperidade para você. E mais uma manhã do agir de Deus. E eu tenho certeza que tem coisas boas que se manifestarão no dia de hoje. Uma das coisas importantes é a nossa fé. Não podemos vacilar na fé. Estava pensando aqui agora, justamente quando Jesus disse a uma mulher, e disse à mulher, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que coisa maravilhosa, né? Vai-te em paz. Por quê? Porque a tua fé te salvou. Se você observar direitinho na Bíblia, principalmente nos evangelhos, que está escrito ali a história de Jesus, os seus milagres, as suas maravilhas, né? Tudo que ele fez e ensinou. Então você vê que sempre ele falava àquela pessoa, a tua fé te salvou. Então você tem que entender, meu amado e minha amada, que vai depender muita coisa, mas muita coisa mesmo, vai depender da tua fé. Essa é a verdade. Essa é a verdade, a sua fé. A sua fé. E quando ele fala, a tua fé te salvou, essa palavra salvou, ela vem de salvar, ela vem de sarar, de curar, de preservar, manter seguro, resgatar do perigo. Olha só que lindo, libertar. Então a tua fé te salvou, ele disse para aquela mulher, ó, a tua fé te salvou, te curou, te libertou. Assim é quando você se aproxima de Deus. Quando você se entrega a Cristo, a Jesus, então você vai ter salvação, você vai ter cura, você vai ter uma libertação. Deus vai te libertar de coisas que você vive aí sofrendo nas garras de Satanás. Então justamente Jesus veio para desfazer as obras do mal. Então a pessoa só pode receber a salvação, essa cura, essa libertação, estar seguro através de Jesus, que é a nossa fé nele. Então Jesus estava dizendo para aquela mulher, a tua fé te salvou, te curou, te libertou, te mantém seguro, te protege, te livra da destruição, te dá libertação. Então, meu amado, fortaleça a sua fé. E nós, do Ministério Agindo Deus Quem Impedirá, propagamos Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. O nosso compromisso é exclusivo com Jesus. Somente isso. Porque Ele é a razão do nosso viver. Jesus, Ele está batendo a porta aí do seu coração. Em Apocalipse 3, verso 20, ele diz lá, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Podemos crer que essa porta é a porta do seu coração. Eu acredito que se você está ligado com a gente, conectado com o agir de Deus, então essa porta já se abriu.
porque aqui nós trazemos fé, esperança, oramos pelas pessoas, ministramos sobre as pessoas, porque Deus nos deu essa vocação. O que eu faço é uma vocação, não é um trabalho, é algo vocacional. Fui vocacionado para isso, fui chamado para isso, e assim farei até o fim da minha vida nessa terra. Você está entendendo? E você também tem uma missão, todos nós temos. Vocação vem de ser vocacionado, separado para algo com exclusividade. Mas todos que me ouvem têm uma missão, um desígnio, certo? E dentre tantos que me ouvem, com certeza outros também têm ou terão ainda essa vocação que a gente tem aqui, tá certo? Muito bem, minha gente, estamos aqui nesse 12 de novembro animados, como diz o irmão Wilson Andrioli, animadaço, porque a nossa fé não está em homens, a nossa fé não está em pessoas, a nossa fé não está, a nossa expectativa não está em promessas humanas, que as promessas humanas elas falham, mas a nossa fé está nas promessas do Senhor, aquele que vive eternamente. Sempre estou orando por todos vocês, inclusive você que é um empreendedor, você que tem a sua loja, não importa se você é pequenininho, não importa se a tua empresa é dentro da sua casa, não importa, o importante é você estar trabalhando honestamente, né? Aumentando a renda ou vivendo desta renda, porque tem pessoas que têm um negócio pequeno e ela vive daquilo. Tem outras que já têm uma renda fixa, mas ela também tem um negócio, que ela tem uma renda extra. Isso é maravilhoso. É isso aí, gente. Trabalho digno é o trabalhador do seu salário. Se ninguém te apoia, nos procure, que eu vou te apoiar espiritualmente, dando cobertura espiritual, entendeu? Porque Deus já consertou a máquina da irmã ontem. É ou não? O pastor orou, a loja da irmã era pequena, já aumentou. E tantos outros milagres que acontecem. Então, a mesma fé que eu tenho para orar por vocês, por cura divina, eu tenho fé também para orar e você ser próspero também no seu trabalho, nos seus negócios. Por que não? Com honestidade, com trabalho e com a bênção de Deus, você cresce, você desenvolve. É isso aí, minha gente, tá bom? Tá certo? Inclusive, eu estava lendo aqui uma pesquisa, como eu sou formado em economia, então eu gosto de ler pesquisa, números, né? Até a Bíblia eu gosto de ler o livro de números. Números é tão importante que tem um livro da Bíblia chamado Números, né? E eu estava observando aqui, justamente de um economista, ele estava comentando algo e eu estava curtindo, compartilhando, e ele escreveu um negócio interessante. Talvez não vai acrescentar nada na sua fé, não tem nada a ver com fé, mas com dados, né? Olha só, é um dado econômico aqui. Pensa bem. 20%, diz ele aqui, 20% do povo brasileiro, estou falando do Brasil, 20% do povo carrega o Brasil inteiro. Aí ele diz assim, isso é, sabe qual que é a fonte? A fonte que é o IBGE. O IBGE é aquele que faz pesquisa, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então eles fazem, aqui é um dado médio, dados médios entre 2019 a 2023. Isso é dados oficiais do IBGE, que eu não estou falando número qualquer, tá aqui. Olha que interessante. Dessa população, até 2023, constava 203 milhões. Acho que já aumentou, mas enfim. É dito nessa estatística que 43 milhões de pessoas, isso no Brasil, 43 milhões, empresários, empreendedores e funcionários. Olha só, vai prestando atenção. Principalmente você que é empreendedor, é bom saber desses números aqui. 43 milhões de pessoas no Brasil são empresários, empreendedores e funcionários. Ok? 12 milhões servidores públicos. Olha o que tem de servidor público, meu Deus do céu. 12 milhões no Brasil de servidores públicos. Aí tem aqui, ó, 39 milhões, isso é uma estatística de 2019 a 2023. Daqui a pouquinho eu vou orar pelos negócios. 39 milhões aposentados, pensionistas e auxílios. Então tem que orar bastante pela Previdência para manter essa galera aqui. 39 milhões de aposentados, pensionistas e auxílios, né? Depois tem aqui, ó, 53 milhões crianças, adolescentes até 18 anos. 53 milhões, é gente, hein? É gente.
Agora, espantado agora, irmãos do céu, meu Deus do céu, tem que orar pelo Brasil, hein? 56 milhões, Bolsa Família, Jesus de Nazaré. Tá até em vermelho aqui o negócio aqui. Você tá entendendo? É a estatística do IBGE. Então nós vamos orar para você prosperar, meu irmão, para você crescer, para você sair desses 54 milhões e prosperar. E prosperar. Que bom que tem essa ajuda, né? Que bom, isso faz parte, precisa ajudar os mais necessitados. Mas vamos orar para que se você estiver nessa lista aqui, você venha prosperar de tal forma que você nem vai precisar mais dessa ajuda aqui. Entendeu? Porque você vai prosperar, você vai crescer. O povo da fé cresce com trabalho, com honestidade, fazendo a coisa certa, fazendo a coisa correta. Então essa estatística são dados que talvez você fale, isso aqui não mudou nada. Mas é importante, pelo menos para mim, que tem uma leitura econômica, é importante. Não é? É importante sim. 56 milhões, aliás, 54 milhões é muita gente. Você está entendendo? É gente demais. Então nós vamos orar para essa galera aí. Vamos orar. E se você está incluído nessa categoria aqui, nós vamos orar para você prosperar. Você não viver apenas, né, de um valor que ajuda, mas não resolve o teu problema. Isso aí é um paliativo. Né? Que bom seria se fosse uma ajuda até maior. Mas aí quebra o Brasil, né? Então, tá entendendo? Então nós vamos orar. Então vou parar agora diante dessa estatística aqui, vou orar exclusivamente. Essa oração que eu vou fazer agora é exclusivo para as finanças. A tua pessoa física e a pessoa jurídica. Nós vamos orar. Pessoa jurídica é aquele que tem um CNPJ. Né? Vamos orar. Vamos orar. Sim, Deus abençoa? Com certeza. É só trabalhar honestamente, fazer a coisa certa, não ter preguiça. Só não prospera quem é preguiçoso. Preguiçoso, cara tem... Aliás, no livro de Provérbios tem muitos ensinamentos de Provérbios que fala do preguiçoso. Né? Que o preguiçoso tem preguiça até de colocar a colher na boca, né? A comida na boca. Né? Então, só não prospera quem é preguiçoso. Né? Mas Deus quer que você cresça, desenvolva, entendeu? Então, meu amado, eu vou orar agora pela empresa que você administra ou pela empresa que você trabalha como empregado. Porque você viu que uma estatística é uma estatística. Claro que é importante. Porque você sabe que quando o IBGE faz uma estatística, esses números vão ser dados para o governo administrar a nação. Isso aqui, as empresas, tudo é importante. Então, por isso que existe essas estatísticas, né? Eu sei que tem gente que não gosta de número, de lei, de tal, né? Tudo bem. Isso aqui não tem nada a ver com a fé necessariamente, mas é importante você saber algo. Por isso, se você não sabe, eu estou te explicando numa linguagem popular, uma linguagem simples, né? E eu quero agora pedir a bênção de Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa legal para vocês aqui, que tem a ver com a nossa fé em Deus. Independente da economia da nação, independente das situações, a nossa confiança, a gente está em Deus. Deus é a nossa fonte de segurança. Deus é a nossa fonte de provisão. Então, a nossa confiança está em Deus, chamado Jeová Jiré, o Deus provedor. Então, quando eu leio uma estatística econômica, a gente vai ter uma visão da economia, uma noção. Mas a minha fé está em Deus, que a economia de Deus não falha. A economia, a estratégia de Deus não falha. Então agora entra sim a fé. A fé. Tem que ter trabalho, mas tem que ter fé. E fé tem que ter atitude, que gera trabalho, que gera uma ação, que gera uma atitude que você vai fazer. Então, meu amado, eu quero encorajar você que tem o seu negócio próprio, você é empreendedor, microempreendedor, empresário, trabalhador. Não desanime. Continue fazendo a coisa certa, trabalhe, faça o teu melhor, dê o seu melhor. Diversifique. Se o teu negócio não está indo para frente, faça uma análise. Veja o que tem que melhorar, analise. Ontem eu estava numa escola, é uma escola infantil, e conversando com a proprietária, uma das sócias lá, a diretora lá. E justamente a gente estava conversando, ela queria uma oração e tal, e
E daí ela fez um relatório. Eu fiz umas perguntas lá, como é que estava a escola. Ela deu alguns dados ali. Quando ela me deu algumas informações, eu falei, agora eu vou orar. E antes de orar, como ela me deu algumas informações, aí eu dei umas dicas para ela. Eu falei, por que você não faz assim, 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 assado? Ou seja, ela falou, que legal, não tinha pensado. Então é isso. Ontem, na programação de ontem, quem não ouviu o programa de ontem, vai no nosso canal no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, que já está lá a informação. Mas ontem eu ainda comentei sobre aquela mulher que estava endividada. Essa história está lá em 2 Reis, capítulo 4. Ela era casada, o marido morre, fica viúva, com 2 filhos, e quando ela foi ver, tinha dívida. E os credores começaram a visitar a mulher todo dia lá. Ó, queremos receber. Né? E ela entrou, ficou bem em pânico, ficou um pouco desesperada, certamente, né? Imagina bem, o marido morre, deixa a dívida, né? Ela já levou aquele susto, provavelmente, né? E daí vem os credores, quero receber. Se você não pagar, nós vamos levar os teus filhos para pagar a conta como escravo. Como na época tinha que ser assim, né? Naquele tempo, naquele contexto lá. Daí que ela entra, o quê? Ela vai à procura do homem de Deus. Olha que legal. Ela procurou a pessoa certa. Ela procurou a pessoa certa. Ela procurou quem? O profeta Eliseu. É ou não é? Ela procura a pessoa certa. E essa pessoa, esse homem de Deus, começa, antes dele dar dicas, ela diz, olha, Eliseu, o meu servo, o meu marido, servia a Deus, hein? Ou seja, o marido dela deixou crédito espiritual. Olha que bacana, ter crédito espiritual com Deus. Estava com crédito. Falou, olha, ele morreu e ele temia o Senhor e agora os credores estão aí, eu não sei o que eu faço. Aí aquele homem de Deus, o Eliseu, fala, o que você tem na tua casa? O que você tem na tua casa? Ah, eu não tenho nada. Senão uma botija com azeite. Ou seja, a partir daquele pouco de azeite naquela botija, Eliseu deu outras orientações, né? E ela obedeceu aquelas instruções, aquelas orientações, e houve a multiplicação do azeite. Aí o que aconteceu? Eliseu falou, agora você pega esse azeite, vende, paga a tua dívida e ainda vai sobrar. E o que sobrar você vai ver por muito tempo. E assim aconteceu. Então é isso, meu amado e minha amada. Então faça um retrospecto aí do teu negócio. E não desanime, por isso que eu estou aqui. Por isso que Deus está me usando hoje, dando essa inspiração para que eu fale com você, dando essa instrução. Então eu estou te apoiando, dando essa cobertura espiritual, essas orientações aqui para você trabalhador. Mesmo você que é um empregado, aprenda isso aqui, ó. Aprenda, você que é empregado, você tem que aprender a orar pela empresa que você trabalha. Viu? Não fale mal da sua empresa, porque senão vai sobrar para você. Ore pela empresa. Se a empresa não está indo bem, né? Se não está ali como você quer que esteja, né? Então, o que você tem que fazer? Você vai falar mal da empresa? Você vai denegrir a empresa? Vai resolver alguma coisa? Pergunto eu. Então você tem que ter esse entendimento, você tem que ter sabedoria. Porque o empregado, agora eu vou falar para os empregados, quem é empregado de empresa. Se você é empregado, CLT, trabalho de empregado, se algo não está legal lá, você tem que entender o seguinte, que se você começar a jogar contra a empresa, vai sobrar para você poderá perder o emprego. Você já pensou nisso? Então tem funcionários, tem empregados que não têm sabedoria. Por isso que eu estou aqui para cutucar você, para você despertar. Claro que os ouvintes do Agindo Deus não são assim. É outras pessoas de outro planeta. Entendeu? Mas você tem que entender isso. Por quê? Eu sempre falei o seguinte, se a pessoa trabalha numa empresa, se não está satisfeita e você não pode mudar aquela situação, então, meu irmão, vai para outra coisa, vai para outro lugar. Entendeu? Porque ficar num lugar vendo que tem algo errado e não consegue consertar e você não está bem, você pode contaminar. Então, pense nisso. Então, a palavra de hoje é para quem é empregado, é para quem tem o seu próprio negócio. E é o seguinte, pare de ficar ouvindo os pessimistas. Pare de ficar ouvindo gente que não tem o que fazer. Sabe? Tem gente que não tem o que fazer, fica enchendo as tuas paciências aí e você está perdendo foco. Você está perdendo foco. No final do mês, quem vai pagar a tua conta é você, e não é esse camarada aí que está te distraindo com outras coisas, com outras bobagens.
Pensa nisso, meu irmão. Se eu estou falando aqui, em lugar nenhum você vai ouvir gente falar isso aqui. Mas o pastor Edson fala. Mas eu estou falando aqui inspirado por Deus, Deus que me inspirou. Não tem nada escrito, a não ser a Bíblia que está aqui na minha frente aqui. Eu estou lendo a palavra, mas Deus está me inspirando a falar essas coisas. Deus me chamou para isso. Quando eu me formei, bem lá atrás, eu tenho formação de economista e também de teologia. 2 faculdades. Mas quando eu me formei em economia, que eu fiz primeiro, dali uns 2 anos de formado, Deus falou, você vai ensinar a minha economia, o meu povo. É o que eu estou fazendo. Entendeu? Então, quando eu oro e a pessoa ouve as instruções que eu dou, e ela entendeu a instrução e ela coloca em prática, meu irmão, vai funcionar, vai dar certo. Vai dar certo, em nome de Jesus. Agora, você pode até pensar, mas está difícil, a inflação está subindo. Irmão, desde quando eu me conheço de gente, sempre teve problema. Amado, eu me lembro muito bem quando eu me casei, no ano de 1990. Quando eu me casei, você respirava, a inflação já estava lá em cima. Recebia o salário, dali uma semana já acabava, porque a inflação corroía. Então, se você acha que hoje está complicado, quem tem na média de uns 50 anos sabe o que eu estou falando. Antes era pior, não era, Marco? Recebia o salário no dia 10. Antigamente o salário para empregado era no dia 10. O camarada recebia dia 10, dia 15 já era. A inflação corroía. Entendeu? Então hoje, tem problemas? Tem isso, tem aquilo? Tem. Agora, está um pouco melhor. Por mais que você ache que esteja ruim, mas eu ainda acredito que está melhor do que antes. Entendeu? Tudo uma questão de visão, tudo uma questão... E outra coisa, nós temos o fator fé. Aqui, independente dos números econômicos, né? E permitindo Deus, eu não vou prometer uma coisa que eu não vou fazer todo dia. Mas esporadicamente eu vou fazer esses comentários econômicos e trazer para a Bíblia, para a fé. Para você ver como a tua vida vai mudar da água para o vinho, para melhor. Entendeu? Porque às vezes você está dando um bom ensinamento, então você tem que ouvir. Porque se você ficar ouvindo todo mundo, você vai ficar confuso. Você não pode ouvir todo mundo. Você tem que ter uma estrutura. Porque eu penso assim, se eu ouço várias coisas de várias pessoas de um mesmo assunto, vai ter controvérsia. Um fala uma coisa, outro fala outra. Mas eu vou pela palavra de Deus. Entendeu? Então, o que acontece? O que acontece? Quando você não foca, quando você não é focado naquilo que você tem que fazer, você vai ser distraído por outras coisas. E quando você tem uma distração, você perde tempo. Eu estou falando com experiência própria. Eu já tive na minha vida momentos que eu fui distraído com outras coisas. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de você perder o foco e você se distrai com outras coisas até boas. Até boas. Coisas até maravilhosas. Mas é uma distração para você perder o teu foco do teu negócio, daquilo que Deus está te dando para fazer. Então, inclusive no ensinamento do 2 Reis 4, quando aquela mulher diz assim, eu tenho apenas um recipiente, uma botija com azeite. Então o que eu aprendo? Não despreze o pouco que você tem. O pouco que você tem. Seja uma habilidade, um talento, uma capacidade, entendeu? Então é isso. Então, qual que é o problema de muitas pessoas? Em vez dela se cuidar de si e querer melhorar, ela fica preocupada com todo mundo. Não, meu irmão, você tem que ver como é que você está. Pense nisso. Quem está comigo aqui? Quem está entendendo? Você está compreendendo? Então essa é uma palavra de fé para abençoar você, para abençoar também os seus negócios financeiros, a empresa, seja você proprietário, gerente, supervisor, empregado ou zelador aí da sua empresa. Você que está me ouvindo. Um abraço aí para todo o pessoal que limpa os escritórios, né? Bacana, né? Na área da limpeza, isso é importante, claro. Toda profissão, né, certa, correta é importante, né? Toda profissão. Não importa. Não importa se você é um diretor da empresa ou proprietário ou você é aquele que está nesse momento me ouvindo e varrendo aí o salão que você está trabalhando. Talvez você está trabalhando em casa. Um abraço aí para as secretárias do lar ou
as empregadas domésticas, hoje em dia muda tanto os nomes, né? Mas enfim, você que trabalha numa casa, esses dias uma delas falou assim, pastor, eu comprei um radinho novo e fui trabalhar numa casa aqui. Eu falei para a patroa, eu trabalho aqui para a senhora, mas tem uma condição. A condição é que eu tenho que ouvir o agindo Deus pelo rádio, só tem que deixar o... Olha que legal. A patroa aceitou, porque é uma boa funcionária, não, se isso é o problema. Então um abraço para as patroas aí, que deixa as funcionárias ouvir o pastor aí, pelo rádio aí. Deus abençoe aí, tanto as funcionárias, né, quanto a patroa ou o patrão, né, que deixa elas trabalharem e ainda ouvindo o agindo Deus que impedirá. Que bacana, que legal. Eu estou falando de coisas que o pessoal passa essa informação para mim, por isso que eu estou falando. São alguns ouvintes que dão essas informações que às vezes eu não falo na hora, mas eu vou guardando aqui na hora certa, eu compartilho com vocês. Você vê que bacana? Então essas patroas, essas pessoas que deixam os funcionários trabalhar na casa ali, no apartamento, no condomínio ali, ainda ouvir a gente. Então olha que bacana, essas patroas vão ser muito abençoadas. Hein? Tá deixando a irmã trabalhar, o serviço dela é importante que você faça o serviço bem certinho, né? Importante é isso, né? É isso aí, tá bom? Vamos orar então, pessoal. Essa é uma palavra muito bacana, sabe? Muito interessante, essa palavra. E lembre-se, a conclusão para a gente orar. Primeiro, a nossa fonte de segurança, a nossa fonte de fé, a nossa fonte de provisão é Deus, o Criador dos céus e da terra. Deus. Segundo, valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Valorize e invista no que você tem. Faça o teu melhor. Dê o seu melhor. E nunca desanime. Não desanime. Creia. Ok? Vamos orar então, pessoal. Vamos orar pelos negócios. Vamos orar pelas finanças. Você que está nessa categoria aqui, ó. Você que está nos aposentados, né? Porque tem muitos aposentados, né? E não são poucos, né, gente, no Brasil. 39 milhões. Essa estatística é de 2019 a 2023. Então já aumentou certamente em 2024, né? Deve ter aumentado aí, com certeza, né? Mas enfim, então um abraço aí para você que já é aposentado, um pensionista e vive exclusivamente desse ganho. Que Deus continue te abençoando, que nunca falte, que Deus abençoe também a Previdência Social aqui do Brasil, né? Previdência para que sempre ter recurso aí, né? Para que nunca falte aí a provisão para você. Vamos orar, pessoal, vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento de instruções. Instruções que eu busco, Pai, sempre falar uma linguagem simples. Simples no sentido, uma linguagem popular que a pessoa entenda. Mas eu sei, Senhor, que quando estamos falando da Tua palavra, é o Espírito Santo que vai fazer a gente entender. Entender a revelação da palavra. O poder da Tua palavra. Senhor, eu estou olhando aqui por uma estatística da nossa nação. E nessa estatística a gente percebe que 20% do povo que carrega o Brasil inteiro. Senhor, eu peço neste momento a Tua misericórdia sobre o Brasil, sobre a nossa nação, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, estancar, que o Senhor venha fazer uma ação que só o Senhor para mudar alguns quadros aqui com relação a gestão da nossa nação. Mas eu oro pelo povo que me escuta. Eu oro pelas pessoas que estão em casa ou talvez no escritório, no trabalho, nos ouvindo. Pessoas, meu Pai, que estão orando com a gente e crendo no poder da oração da fé também para abençoá-las nas finanças, na empresa, no empreendimento, no negócio. Deste profissional liberal, desse autônomo, deste que tem a sua loja, seu comércio, deste empresário, deste agricultor, o pessoal do agronegócio, que tem ali o seu sítio, ou uma propriedade maior, uma fazenda. Abençoa essa nação, porque eu creio que ela já é abençoada. A terra aqui do Brasil é uma terra próspera, já por natureza, porque o Senhor já deu, o Senhor que criou tudo. Então, abençoa tanto a indústria, o comércio, os prestadores de serviços, o agronegócio. Abençoa, meu Pai, a família que me ouve agora. Que a provisão venha, meu Pai. Que a provisão venha na área em que esta pessoa está precisando. Aquela viúva, ela estava com dívidas, que o marido morreu e deixou dívidas. Mas
ele tinha crédito com o Senhor, mesmo após a sua morte. A mulher, a viúva, requereu esse direito. E o Senhor, através do profeta Eliseu, o Senhor age ali. E houve a multiplicação do azeite. Ela paga toda a dívida, ainda sobrou muito, para ela viver muito tempo com os seus filhos. Então eu peço nesse instante, para aquele que crê, ele vai receber a bênção também da multiplicação do azeite, da farinha, da multiplicação do salário, da multiplicação também do faturamento dessa empresa, deste empreendedor, desta empreendedora, a nossa ouvinte, lá do Sítio Cercado, e tantos outros que têm a sua loja, o seu comércio, e elas creem no poder da oração, tanto é que quem crê está sendo abençoado, está ampliando a loja, enquanto uns fecham, elas estão ampliando. Meu Deus, abençoa os empreendedores, abençoa a todos os trabalhadores que têm a sua loja física e aqueles que trabalham também através da internet, a sua loja online, e está trabalhando honestamente, está ali dentro com o seu computador, com o seu notebook, com o seu celular, está trabalhando, se conectando e produzindo riqueza. Abençoa e dê a todos sabedoria. Sabedoria para administrar, sabedoria para resolver os problemas, porque sabemos, Pai, que às vezes enfrentamos problemas e precisamos de sabedoria para resolver o problema. Então que o Senhor dê sabedoria e capacidade para esta pessoa. Eu peço nesse instante, Pai, que a Tua bênção venha também com ideias. Senhor, venha ativar uma ideia, venha ativar uma estratégia para essa pessoa que está pedindo hoje sabedoria, Senhor, que o Senhor pode dar uma estratégia, o Senhor vai dar uma forma de uma ideia, de um negócio para essa pessoa, para ela ampliar o seu negócio, ou quem sabe ela está precisando de uma direção. E tem pessoas certamente que me ouvem, que eles têm duas coisas para fazer, e ele não sabe se vai fazer um lado ou outro. Então que hoje seja o dia que ele vai ter essa direção do Senhor, Pai. O Senhor Espírito Santo venha dar sabedoria e direção para ele fazer a escolha certa, e ele tomando essa escolha. Porque eu creio, Pai, que a nossa vida é feita de escolhas. Nós escolhemos, mas nós queremos que o Senhor nos dê sabedoria e direção para escolhermos corretamente. Então libera o Teu favor sobre este homem, sobre esta mulher. Eu oro para esta pessoa que talvez nesse momento está chorando porque de repente ela se sente que todas as portas se fecharam. Parece que ela está dizendo que ela está orando e parece que a oração não passa do teto da sua casa, do telhado. Mas eu sei que isso aí é um engano, Senhor, Tu sabes. Eu sei que nenhuma oração vai ficar sem resposta, mas vai ter a resposta na hora certa. Então eu quero encorajar, meu Deus, em nome de Jesus, a fé de todos os ouvintes, de todos que amam ouvir a Tua palavra aqui neste horário conosco. Ó Deus, libera o Teu favor sobre os Teus filhos e filhas. Renove as forças deste homem e desta mulher. E que a bênção de Jeová Jireh, Deus provedor, seja sobre a área das finanças, dos negócios. Pessoas que têm dinheiro para receber, pessoas que têm uma causa na justiça, uma questão que precisa ser decidida e é algo que essa pessoa vai receber, um direito que ela tem, mas está devagar, está muito lento. Meu Deus, e se essa pessoa então ela tem direito de receber, que haja um aceleramento, que venha ter um aceleramento agora nesse negócio, nesse processo, e esse negócio venha a ser resolvido ainda dentro desse ano fiscal de 2024, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, abençoa a casa que essa pessoa mora, e que onde ela mora, e toda a vizinhança dela, de onde o meu ouvinte está me ouvindo agora, de 1.000 metros de distância, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, de onde esse meu ouvinte está ouvindo, de onde ele mora, ou de onde ele está me ouvindo, toda uma dimensão, toda essa área aí de onde ele está, seja agraciada com a nossa oração. Porque eu sei que tem muitos ouvintes que oram também pelos seus vizinhos, o vizinho da frente, da casa, da direita, da esquerda, do fundo, pessoas que moram talvez num condomínio, ela sempre ora também por todos os moradores desse condomínio. Ó Deus, isso é muito legal, porque nós queremos a bênção não só para nós, mas para todas as pessoas. E acima de tudo, que todos venham ao conhecimento de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E todos sejam salvos, sejam abençoados. Abençoa a água que eu separei
e que muita gente separa também, Senhor, esta água que eu tenho separado aqui, após a oração eu tomo da minha água. E eu sei que muitos fazem o mesmo. E outros vão utilizar essa água até para um ato profético, como a nossa ouvinte fez, colocando na sua máquina que estava com um problema e foi solucionado na hora. Eu sei que é uma questão de fé, de uma atitude. Como o Senhor disse àquela mulher, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te dá segurança, a tua fé te libertou. Assim seja, em nome de Jesus, sejam abençoados. Abençoa também, ó Pai, aqueles que são semeadores no ministério Agindo Deus, quem impedirá? Aqueles que têm plantado a sua semente de fé, aqueles que não têm se distraído com outra coisa a não ser semear, têm semeado. Abençoa os semeadores aqui de Curitiba, os semeadores de São José dos Pinhais, os semeadores de Pinhais, de Colombo, de Araucária, também lá de Campo Largo, Campo Magro, Fazenda Rio Grande, Almirante Tamandaré, meu Deus, enfim, os agentes do Ministério Agindo Deus do estado do Paraná, interior do Paraná, noroeste do Paraná, enfim, todo o nosso estado do Paraná, mas é claro, Senhor, a toda a nação brasileira, todos os estados da federação, desde Curitiba, capital do Paraná, a Brasília, capital do Brasil, Distrito Federal, e a todas as cidades da nação brasileira, os mais de 5.500 e poucos municípios, desde municípios que têm lá os seus 900 habitantes, de grandes metrópoles que têm lá seus 2 milhões, 5 milhões de habitantes. Que a tua graça, favor, bondade e misericórdia seja sobre a nossa nação e sobre todos os ouvintes, e que a bênção da abundância seja sobre aqueles que são parceiros do nosso ministério, aqueles que não têm medido esforços para semear e aqueles que vão começar a semear a partir de hoje, a partir de agora. Que a bênção da abundância, da multiplicação aconteça na vida de todos que creem e têm fé e recebem esta oração da fé e receberam a instrução da provisão. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos por mais um dia de vitória, por mais um dia de milagres. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Olá, meus queridos do Agindo Deus, quem impedirá, e toda a família, convidamos você para os nossos encontros de fé e milagres. Em novembro, será dia 17 de novembro, teremos 2 horários, 9h30 e às 15 horas. Exatamente, será no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Vem com a gente para esse mover sobrenatural. Anota aí, dia 17 de novembro, é às 9h30 e às 15 horas. Mais informações, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Siga a gente, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. E vem com a gente para este mover profético. Pastores Edson, pastora Eva e toda a nossa equipe de fé, abençoando vidas, abençoando famílias em nossas reuniões presenciais no hotel em Curitiba. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.